Fala pessoal, tudo bem? Todo mundo já sabe que o Flamengo perdeu pro Vasco, 3-1, tomamos uma chinelada, né? Com todo mundo pé da vida. Aí eu fiquei assistindo alguns programas esportivos e me deparei com uma coisa que é o seguinte: concordei com o Sormani, meus amigos. Eu concordei com o Sormani, então vou trazer um vídeo aqui para reagir o que o Sormani falou. E também trouxe uma declaração do Pedrinho que ele deu hoje lá no Sport TV, que é bem interessante, porque muita gente falou que o segundo gol foi culpa do Bruno Viana. Eu não acho, para mim foi culpa do Arão. E o Pedrinho explica muito melhor do que eu. Então se você está chegando no canal agora, ó, se liga aí, se inscreva no canal. Esse canal vai ser de reacts, umas paradas. Eu vou escolher, pode ser um comentário, uma reportagem, uma narração, enfim, vai ser react, beleza? Então seja bem-vindo aí, dá aquela moral, deixa o like. Vambora. Com relação ao Vasco e Flamengo, eu acho que a estratégia do Vasco, sabendo que era o Flamengo, foi uma estratégia que tirou a possibilidade do Flamengo construir, também por alguns erros cometidos pela estratégia do Flamengo. Um exemplo, o Gerson, que surgiu muito bem no futebol brasileiro, ele surgiu como um meia atacante. Ele não conseguiu prosseguir na carreira com destaque e logo foi deslocado para trás, onde ele joga demais como segundo volante, vendo o jogo de frente. Além dele encontrar esses passes entre linhas, vertical, ele consegue passar pela marcação individual, girando em cima do seu adversário, abrindo um clarão e enxergando o jogo como ninguém. Quando ele é deslocado para jogar entre linhas, ele tem dificuldade, ele não sabe jogar de costas. Não é fácil jogar naquele setor. E isso dificultou também a construção do jogo do Flamengo. Mas aí só tem um porém, só uma coisinha. Com o Jorge Jesus, o Gerson jogou em várias posições. Jogava até mais avançado. Por isso que ele foi apelidado como Joker. Lembra disso? Ele jogou na ponta direita, ponta esquerda, no meio avançado, enfim, jogou em várias posições. Então... Só o ponto que eu ia abordar, me estendendo já demais, o jogo contra o Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, que foi muito bom de se assistir, porque tiveram muitas oportunidades. Então, para quem está em casa, isso é muito legal. Mas para quem trabalha com futebol, ali tiveram diversos aspectos de fragilidade das duas equipes. Sim. Né? A gente teve um Flamengo não conseguindo fazer uma pressão pós-perda ajustada. A gente viu muitos espaços sendo oferecidos. A gente viu as transições lentas. Com isso, nós tivemos muitas oportunidades de gol. Para a gente que assistiu, foi legal. Mas para quem participou do jogo, quem trabalha no Flamengo e quem trabalha no Palmeiras, muitos ajustes têm que serem feitos. E temos também que respeitar que é um início de temporada e isso tudo é compreensível. Tá, eu só queria fazer uma observação sobre o jogo Flamengo e Vasco. O Arrascaeta deu aquele problema um dia antes, no mesmo dia, né? Um dia antes do mesmo dia. Então, assim, realmente o Ceni não teve tempo para treinar. Esse é um fator que a gente tem que pesar também. O Ceni não teve tempo para treinar essa nova formação. Porém, por outro lado, todavia, para que foi inventar tanto, então? Por que não colocou, não foi no simples? Deixava o Everton Ribeiro na direita, o Gerson com o Diego no meio de campo e botava o Vitinho. Já resolvia metade dos problemas, mas o Rogério Ceni quis inventar. Botou o Everton Ribeiro lá na esquerda, botou o Gerson mais avançado, enfim. Então foi erro do Rogério Ceni. Teve essa coisa lá fora de treino, mas teve também querer inventar onde não devia. Aí o pessoal fala, mas a gente tem que testar. Onde é que vai testar? Ué, tem treinamento para isso, né, meu amigo? Ou então você testa quando o time estiver ganhando. Se tiver 3-0, o jogo tá tranquilo, aí você testa. Porque assim, a entrada do Bruno Viana, eu já tinha falado isso, eu acho que ela vai ser uma questão de tempo. Eu acho que o Bruno Viana é muito bom jogador, está se readaptando ao futebol brasileiro, é um zagueiro rápido, né? Pelo jeito que o Flamengo joga, com um bloco lá em cima, você precisa de ter zagueiros com boa velocidade, ele é técnico. Eu acho que não foi a questão. A questão do João Gomes, o Rogério pensou só em ir empurrando alguns para frente, né? Ele bota o João Gomes, empurra o Diego um pouquinho para segundo e empurra o Gerson para a função do Arrascaeta, imaginando que tudo fosse fluir da mesma forma. Só que, como o Losetti falou, a ideia está ali, a ideia está por trás do jogo. Só que a característica individual, ela pode mudar o jeito do modelo. Né? Se eu tenho um Pedrinho que vai para cima e dribla e bota um outro meia que também está jogando dentro desse modelo, mas ele não é tão driblador, ele é mais passador, o mecanismo do jogo vai mudar. Então eu acho que é isso. O Gerson é que acha o Arrascaeta entre linhas. O Gerson não é achado entre linhas. Então o Gerson pode até
fazer infiltração para receber no exato momento entre linhas, mas ele não pode ficar ali fazendo aquele balanço naquele espaço, esperando um passe de alguém. E quem é esse alguém? João Gomes? O João Gomes não vai te entregar isso. O Diego, ele muito mais conduz para achar um passe do que ele levanta a cabeça para pifar você por dentro. Mas tem uma coisa, né, Gabi? A gente não sabe se o Rogério tem tempo para fazer essas observações nos treinamentos, cara. Porque ele tem que descansar uns, treinar os outros e não tem tempo para fazer esses testes. Então, os próprios testes são nas partidas, né? Então, porém, entretanto, todavia, foi o que eu falei, né, gente? Você não vai testar quando tá perdendo ou quando tá 0-0 no clássico. Espera ganhar um jogo, tá 3-0, 2-0, sabe que tá defendendo a partida, aí você faz os testes. E é para isso que serve o treinamento. Aqui o Pedrinho fala sobre o gol, o segundo gol do Cano, né? O pessoal falou que foi erro do Arão e tal. Se você prestar bastante atenção, gente, eu falei na melhor análise no outro canal. O Bruno Viana tá olhando o jogador do Vasco, e isso passa o Cano atrás dele. O Arão tá vendo ele, não acompanha. O Pedrinho falou brilhantemente o que eu achei, só que eu falei de uma forma burra. E o Pedrinho fala de uma forma inteligente. Esse gol pode ser evitado, Pedrinho, assim, mais facilmente? Muitos me perguntaram nos programas se eu achei que o Flamengo tinha melhorado o desempenho na marcação porque o Willian Arão tinha ido para trás. E eu falei que não. Eu falei que o Flamengo melhorou na marcação porque ele ajustou a pressão pós-perda. Então, os zagueiros, eles ficam muito pouco vulneráveis. Muito pouco. Eles não têm muito confronto. Quando isso não acontece, e não aconteceu contra o Palmeiras, o que aconteceu contra o Palmeiras? O Arão, ele teve uma atitude de um volante, que é intuitivo por ter jogado muito tempo naquela posição. Ele sai para dar um combate, como um volante faz, corre para frente para pressionar, e ele toma um drible que foi genial do Rafael Veiga. Mas se ele tivesse habituado numa função de zagueiro, ele dificilmente daria esse bote. Ele só deu porque, como volante, ele sabe que tem gente atrás. Mas como no zagueiro não tem, ele era o último homem. E tem uma outra coisa, nesse lance do Palmeiras, ele podia ter feito falta. O zagueiro faria essa falta. Mas ele estava o quê? Vulnerável. Coisa que não acontecia com o Flamengo. A pressão pós-perda, ela esconde muito as falhas individuais dos zagueiros, ou as deficiências. Eu falava isso sobre o Pablo Mari. Pablo Mari, a gente só viu as qualidades dele, um jogador de bom passe, de boa bola aérea. Ele não tinha Mas defeito. A gente viu poucas vezes o Pablo Mari no enfrentamento de mano a mano com o adversário. Não, aí eu discordo completamente o Pedrinho. Completamente. É só lembrar o Flamengo e Liverpool, como o Mari jogou. Aí eu discordo dele. Por quê? Porque o Flamengo recuperava a bola rapidamente. Nesse jogo, o Flamengo não recuperou a bola rapidamente e alguns jogadores ficaram expostos. O Gerson, quando joga de trás, como segundo volante, ele corre para frente para dar o combate. Nesse lance, Gabi, ele está correndo por trás. Ele estava na frente do Andrei correndo para trás. O posicionamento dele é diferente. Se ele está de segundo volante, ele dá o combate de frente com o Andrei. Como ele estava mais à frente, ele corre de trás. Então, assim... Ó, quem está fazendo assim, não sou eu não, tá? É o PVC. Eu acho que é muito mais alguns ajustes do conceito do jogo. Olha, ele está correndo por trás para dar o bote para o Andrei. Se ele tivesse numa outra função, ele estaria de frente para o Andrei. E aí são alguns ajustes, né? Ajuste de tempo de bola, ocupação de espaço, né? O espaço entre linhas e depois a qualidade. Ó, você dá pra ver, olha só, o Bruno Viana vai fechar o chute junto com o Felipe Luiz. E o Arão tá ali e não vê o Cano passar. Que aí a gente não pode tirar o mérito da qualidade, de uma boa enfiada de bola, né? E obviamente tinha que ter uma leitura do Arão, porque o Bruno Viana ele vem fazer o corte da linha de passe, com isso o passe entra por ele. O Bruno Arão teria que ter, o Willian Arão tinha que ter fechado um pouquinho mais. E o Cano, que conhece individualmente, completamente como ele não perde tempo, ele já domina para finalizar. Pois é, concordo plenamente com o Pedrinho. Só a parte para o Mari que não, viu? O erro não foi do Bruno Viana, não. O erro foi do Arão. E para finalizar o react tem quem? O Sormani. Concordei com o Sormani. Sim, eu demitiria o Rogério Ceni. Eu demitiria. Ele é muito engraçado. Posso estar enganado, né? Ele pode vir a ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro e ter um sucesso como o Jorge Jesus teve. Mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver o Flamengo crescendo nas mãos do Rogério Ceni. Não consigo ver isso. Os companheiros trouxeram aí, desnudaram o Flamengo de ontem. Deixou em várias posições. Quando ele poderia ter colocado só o Diego mais à frente.
Ele mexe no Gerson, ele mexe no Arrascaeta, no Arrascaeta não, no Everton Ribeiro, ele mexeu no Gabriel, ele mexeu na posição do Bruno Henrique, ele mexeu em tudo. Eu acho que variações durante um jogo, né? Aliás, tem um tema belíssimo de Eric Satie, chamado Variações sobre o mesmo tema, acho que é isso. É muito bonito, uma música clássica, linda, linda demais. E você pode fazer variações sobre o mesmo tema, mas você tem que ter um tema. E em cima dele você vai variando. Agora, você mexer no núcleo, na estrutura, isso é um problema. E o Flamengo pagou caro por isso. Volto a dizer, o Flamengo ganhou 2 títulos na mão do Rogério Ceni. Os 2 jogos finais, ele não venceu. Ele empatou com o São Paulo, empatou não, ele perdeu para o São Paulo e tinha perdido para o Botafogo na rodada anterior, no Rio de Janeiro, um time rebaixado. O Flamengo foi lá e conseguiu perder para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo. Aí passou o resto do jogo, todo mundo, a televisão mostrou isso. Tá, mas só tem uma coisa aí, Sormani. O Campeonato Brasileiro se vence através de pontos corridos. Então, meu amigo, tu pode perder o último jogo à vontade, não quer dizer nada. O que é importante é fazer mais pontos que todos. Então... Com o celular na mão, sim, olhando o jogo do Internacional com o Corinthians. Mas o jogo foi horrível. Se sai um gol do Inter, acabou, amigo. Se você colocar no papel, e é o melhor elenco se você colocar no papel. Mas falta ao Flamengo um treinador. É por isso que eu estou falando. O maior adversário do Flamengo nessa temporada é o Rogério Ceni. É polêmico! É, Sormani, polêmico! E você, amigo, você concorda? Você acha que o maior inimigo do Flamengo é o Rogério Ceni? Pô, aí vai contratar... É a grande pergunta, né? Você demite o Rogério Ceni e vai contratar quem? Não sei. Mas tá aí, meus amigos. Valeu? Um abraço pra vocês, um beijo no coração. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. É nóis.